Salve meu amigo, minha amiga das artes, seja bem-vindo aqui a esse vídeo, espero que vocês gostem. Eu vou mostrar para vocês como é que um dos métodos que eu faço para fazer pedras e rochas, tá? E vou fazer depois um outro vídeo mostrando um outro método. Esse primeiro método eu vou usar somente pincel e no outro método eu vou usar espátula. Se você gostar do vídeo, eu peço que você dê um like, comente alguma coisa, se você tiver alguma dúvida ou o que você quiser, né, de comentário. E se inscreva aqui no canal também, que ajuda bastante a continuar fazendo esses vídeos e mostrando algumas técnicas aqui que eu uso. Tá? Aqui a princípio eu fiz aqui um fundo, né? De uma imagem que eu vou fazer, mais ou menos, que vai ser essa daqui, tá? Então eu coloquei um fundo mais ou menos com as cores que estão na imagem e deixei aqui o espaço para fazer as pedras, tá bom? Então vamos começar, mas antes mostrando aqui as cores que eu vou usar. Tá bom? Aqui é sombra queimada, preto, azul ultramar, terra de siena natural, esse é o terra de siena queimada, magenta, amarelo permanente claro, amarelo ocre e branco. Tá? Essas vão ser as cores que eu vou usar. Eu vou usar primeiramente o método que se chama blocagem, que é um método que você coloca as partes escuras da pedra, as partes claras, como sendo uma primeira camada. Depois de feito isso, a gente faz alguns ajustes de cores por cima. E por último, a gente faz os detalhes. Tá bom? Então vamos começar com a parte da blocagem primeiro. Tá bom? Eu vou tentar chegar num tom aproximado aqui, né, dessa cor aqui principal, que é da pedra. Tem uma outra tonalidade de pedra aqui que é já para mais marrom, né? Então vamos tentar chegar nesses tons aqui para fazer as partes claras e escuras da pedra, tá bom? Vamos começar com as sombras, com as partes mais escuras, tá? Eu vou começar com um pouquinho de preto. Preto você tem que tomar sempre bastante cuidado, porque ele é uma cor que se você colocar ele demais, ele fica um pouquinho artificial, né? O ideal é até para escurecer, até usar mais o azul, até mais adequado. Então vamos lá, um pouquinho de sombra queimada, um pouquinho de azul, sombra queimada, azul, um pouquinhozinho de magenta. Aqui amarelo ocre, a gente pode colocar numa quantidade boa. Um pouquinho mais de azul, um pouquinho aqui de preto também. Vamos lá, eu vou usar um pincel que é nesse formato daqui,
Mas você pode usar um pincel, um Filbert, que é aquele língua de gato, ou um pincel chato mesmo. Mas vamos lá. Vamos fazer as partes mais de sombra. Procurar deixar sempre a mesma posição, né? Bom você variar aqui, ó, as linhas, né? Para você
criar certas texturas na pedra, né? Que se você pintar tudo na mesma direção, você não cria essas variações, essa textura, né, na pedra, que é muito importante você fazer isso. Então aqui você vai criando toda essa variação, né, de sombras e as partes mais claras e as partes mais escuras. É bom sempre colocar um pouquinho de azul, ó. Você vê que o azul aqui na pedra, ele funciona muito bem, ele dá tipo como se fosse um reflexo do céu, né, do azul do céu batendo na pedra. Depois, na segunda camada, depois dessa blocagem aqui, talvez eu coloque um pouquinho mais de cor em alguns pontos e aí vai dar para ver melhor isso daí. Mas aqui mesmo nessa parte aqui da blocagem você já pode ir colocando já a tonalidade, né? Sempre procurando variar as pinceladas para não ficar aquela coisa muito padronizada, né? E também sem exagerar muito na quantidade de tinta, que se colocar muita tinta, você começa a perder o controle. A tinta fica uma quantidade muito grande de tinta e o controle você acaba perdendo ele todo, né? Então agora a gente vai para a parte que é a chamada, normalmente a primeira camada é a blocagem. Você joga ali as tonalidades, né? E depois você tem a modelagem, que é onde você faz alguns ajustes, né? Um pouquinho mais detalhados. Então vamos lá, vamos começar essa etapa. Colocando alguns tons mais escuros em algumas partes, ó. Fazendo algumas correções de tonalidades.
Aí aqui embaixo, perto da pedra, você pode colocar alguma coisa como se fosse uma água para fazer um certo ajuste aqui, né, na base da pedra. E lembrando também para tomar cuidado com essa quantidade de detalhes, porque às vezes você coloca muito detalhe e acaba ficando até não ficando tão legal. Então tem que tomar cuidado também com essa quantidade de detalhamentos que você coloca, pra não ficar uma coisa artificial, né? Bom, tá aí o resultado final, tá? Eu usei as três processos, como vocês viram. O primeiro foi a parte da blocagem, que é onde você define as partes mais claras e mais escuras da pedra e tenta colocar um pouquinho do tom que você estiver vendo mesmo, e com as pinceladas bem variadas, não ficar passando tudo na mesma direção, porque o resultado não fica legal. Depois você que aplicou isso, você faz a parte da modelagem, que é você ajustar certos valores, escurecer um pouquinho mais algumas partes, clarear um pouco outras, mas com pinceladas mais gerais, né? Em cima da pedra inteira você vai clareando certas partes. E na última etapa você faz os detalhamentos, que são alguns brilhos mais localizados, uma coisa mais
num local mais específico, né? Aqui nesse cantinho você coloca um pouquinho de brilho, né? Pode colocar alguma parte mais escura, alguns detalhes, umas coisas pequenas para ajustar, mas também tomando bastante cuidado nesses detalhes, porque muitas vezes na pintura, quando você detalha uma coisa em excesso, o resultado fica um pouco artificial. Às vezes é melhor você fazer uma pincelada mais borrada um pouco do que colocando muito detalhe, porque uma pintura você costuma ver ela sempre mais numa certa distância, e na distância a pincelada às vezes mais borrada, visualmente ela causa um resultado melhor do que quando você detalha demais. Tá bom? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham pego a ideia, né? Logicamente que vocês vão fazer no seu método, no detalhamento que vocês estiverem vendo, pode até ficar um resultado até melhor, mas quis passar basicamente a ideia, né, de fazer as pedras. Tá bom? Quero que vocês, se você gostou do vídeo, que você curta, faça um comentário, que é importante, se inscrever também no canal. E no próximo vídeo eu vou mostrar essas mesmas pedras, só que feitas com espátula, que o resultado também fica muito bacana, tá bom? Eu fiz aqui nessa parte, tem aqui essa parte daqui, que é onde eu vou fazer com as espátulas, mas aí é em um outro vídeo, tá bom? Separado. Aí você se inscrevendo aqui no canal, você já fica ligado aí que em breve eu vou colocar. Tá bom? Um grande abraço, obrigado aí por você ter acompanhado até o final. Fica com Deus e um grande abraço.